De regresso ao Projeto Empresa, fica agora a conhecer as notícias de outras empresas que estão a marcar a atualidade. O Grupo Melo, em conjunto com a Arcos, já controlam quase 50% da Brisa, mas decidiram lançar uma oferta pública de aquisição sobre as restantes ações para ficar com o total do capital da concessionária. A oferta é para 100% do capital e, portanto, se houver uma adesão à oferta com muito significado, haverá a retirada de bolsa da empresa. O consórcio Tagus, composto pelas duas empresas, oferece 2,66 € por ação, um prémio de 13,38% face à cotação atual, incorporando o dividendo. No total, representa uma proposta de cerca de 700 milhões de euros, um preço justo para ficar com o restante capital da Brisa, considera Vasco de Melo. Não há qualquer margem para subir a oferta. E, portanto, nós consideramos que o prémio oferecido é um prémio significativo e, portanto, que não se justifica qualquer alteração. O financiamento da OPA à Brisa está garantido em 2/3 por dívida e 1/3 por capital próprio, mas falta a resposta dos acionistas, onde os espanhóis da Abertis têm uma palavra decisiva, detentores de 15% da concessionária. A Abertis teve conhecimento antecipado da oferta. Qualquer reação terá que perguntar à Abertis. Os espanhóis prometem analisar a proposta e o sim da Abertis até pode significar a saída da Brisa de bolsa. A Caixa Geral de Depósitos diz que a oferta da Camargo Correia para comprar a Simpor é aceitável. Mesmo assim, o Banco Público diz que os 5,50 € oferecidos pela Camargo podem ser suscetíveis de melhoria e acrescenta que são irrelevantes as comparações com as ofertas anteriores. A Teixeira Duarte pode recomprar 3 fábricas da Simpor se a Camargo Correia ficar com a maioria do capital da cimenteira após a OPA. Em causa está um acordo assinado em 2010, quando a construtora nacional vendeu a participação na Simpor aos brasileiros. Quando vendeu a posição na Simpor à Camargo Correia, em fevereiro de 2010, a Teixeira Duarte assinou um acordo que prevê que a construtora exerça o direito de recompra das fábricas da Simpor em Alhandra, em território nacional, e de Cesarina e Campo Formoso, no Brasil, desde que a empresa brasileira passasse a controlar a maioria do capital da Simpor. Os acionistas da Galp vão eleger o próximo Conselho de Administração na Assembleia Geral de 24 de abril. Este será o conselho que vai comandar os destinos da empresa no triênio 2012-2014. América Amorim deverá ser o novo presidente do Conselho de Administração da Galp e Ferreira de Oliveira continuará como CEO. Estas escolhas foram uma das componentes do acordo assinado na semana passada entre a Amorim Energia, a CGD e a Eni e que implica um conjunto de alterações ao acordo parasocial que vigora na empresa. A produtora da BlackBerry está a fazer uma revisão sobre oportunidades estratégicas e coloca a hipótese de terceirizar o fabrico dos smartphones ou até mesmo de vendê-lo. Esta medida foi causada por uma quebra dramática nas vendas no último trimestre de 2011. A RIM vendeu 11,1 milhões de BlackBerrys neste período, menos 21% do que no trimestre anterior. A receita da empresa chegou aos 4,19 mil milhões de dólares, um resultado que ficou abaixo das estimativas dos analistas, que previam 4,75 mil milhões de dólares. Os prejuízos rondaram os 125 milhões ou 24 cêntimos por ação. Já no ano anterior, a RIM obteve lucros de 934 milhões de dólares ou 1,78 dólares por ação. A empresa anunciou ainda a saída dos co-presidentes executivos e o diretor de tecnologia, que trabalhava há 13 anos na marca, assim como o diretor de operações, preparam-se para fazer o mesmo. O responsável pela RIM diz que a BlackBerry não pode ter sucesso se continuar a tentar ser tudo e chegar a todos. Tem é que se concentrar nos pontos fortes. Quando assumiu a posição na Research in Motion, o agora presidente garantiu que não planeava fazer grandes alterações, mas mudou logo de ideias assim que fez uma análise detalhada da empresa e das contas.
A Toshiba acredita que o segmento de tablets representará 22% das vendas de dispositivos móveis em 2012, cerca de 200 mil unidades no mercado português. No ano passado, segundo a Toshiba, terão sido vendidos entre 100 e 120 mil tablets no mercado nacional. O segmento de computadores portáteis e desktop está em queda. As vendas de PC caíram 24% em 2011 para 761 mil unidades. A marca prevê que as vendas de computadores decresçam entre 7% a 8% este ano no mercado português, face ao ano passado, mas se contabilizarmos as vendas de tablets, o crescimento poderá rondar os 22%. A Coty avançou com uma oferta de 10 mil milhões de dólares para comprar a Avon Products, vendedora de cosméticos porta a porta. A Coty, a empresa que vende os perfumes das estrelas Heidi Klum e Beyoncé Knowles, revelou que a oferta não é hostil. No entanto, a Avon já anunciou que não vai aceitar a proposta por entender que o negócio não defende os melhores interesses dos acionistas. A Ryanair quer convencer o governo de que deve operar no aeroporto de Lisboa. Operar na Portela é uma ambição antiga da companhia irlandesa que já está em Faro desde 2003 e no Porto desde 2005, tendo já bases nestes dois aeroportos. Tempo agora para o consultório empresarial com a Carla Alves Ribeiro. O aumento da receita fiscal é essencial para que o Governo cumpra os objetivos orçamentais, metas ambiciosas que exigem uma atuação mais dura por parte da Administração Fiscal. Olá, Diogo. Olá, Carla. A Administração Fiscal está mais agressiva? Parece-me que sim, sem dúvida. Efetivamente, as metas do ponto de vista da receita fiscal são extremamente ambiciosas, discute-se até se não existe já uma derrapagem em termos de receitas fiscais e, para esse efeito, para se conseguir atingir essas metas, a Administração Fiscal tem instruções, por um lado, de ativar mecanismos de que até já falámos, como a aplicação da cláusula geral anti-abuso, maior fiscalização, mas também uma atitude mais dura no modo como olha a conduta dos contribuintes. E, de facto, aquilo que temos assistido, até com notícias recentes, é um movimento em que situações que antigamente eram consideradas como meras infrações fiscais, hoje em dia originam logo da parte da Administração Fiscal um processo de inquérito por crimes fiscais, ou seja, para pressionar os contribuintes até para pagarem rapidamente as dívidas fiscais, a Administração Fiscal acaba por fazer meio ou utilizar estes mecanismos mais ligados aos crimes fiscais. Em concreto, que alterações é que se estão a verificar? Temos aqui duas alterações. Tivemos, de facto, uma alteração legislativa no Orçamento de Estado para 2012, com uma afinação daquilo que é o crime de fraude fiscal qualificada e, portanto, traduzindo em maiores situações que cabem dentro do crime de fraude fiscal qualificada, mas temos, de facto, uma alteração que é uma alteração de comportamento da Administração Fiscal. Como eu dizia, situações que até agora podiam ser tratadas como uma infração fiscal que originaria uma coima, neste momento são olhadas pela Administração Fiscal como podendo indiciar a prática de um crime. Ora, é completamente distinto do ponto de vista de imputação aos agentes e às empresas, tratar-se de uma mera infração fiscal, uma contraordenação fiscal, ou tratar-se de um crime fiscal que é extremamente mais gravoso. E de que crimes estamos a falar? Em direito fiscal, existem dois tipos de crimes básicos que dizem respeito à fraude fiscal e o abuso de confiança fiscal e que depois surgem nas suas vertentes qualificadas. Procurando resumir, o crime de fraude fiscal acontece, por exemplo, quando existe um proveito que não é declarado à Administração Fiscal, ou seja, pode ser uma ocultação, tudo com vista a obter um menor pagamento de impostos ou obter um reembolso maior ou mais benefícios fiscais. O abuso de confiança fiscal é o crime típico naquelas situações em que uma determinada empresa, por exemplo, deixa de entregar ao Estado um imposto que lhe tinha sido confiado, cuja cobrança lhe tinha sido confiada. O abuso de confiança fiscal é o crime que está em causa quando, por exemplo, não entrega o IVA, não são entregues as retenções na fonte de IRS, não é entregue, aqui já num crime de segurança social, não é entregue a segurança social que foi retida aos trabalhadores. Portanto, são aqui dois crimes principais, a fraude fiscal e o abuso de confiança fiscal. Então, mas qualquer infração fiscal pode ser um crime fiscal? Não, efetivamente, muitas infrações fiscais
até por erros ou omissões nas declarações, podem dar lugar a um menor pagamento de imposto. E sendo certo que existe, por exemplo, o crime de fraude fiscal, é necessário que se verifiquem todos os requisitos típicos dos crimes, nomeadamente a possibilidade de se imputar aquela conduta que está descrita na lei, de se poder imputar à vontade do agente ou a existência de uma determinada culpa do agente na prática daquele crime. Portanto, não é uma qualquer infração fiscal que necessariamente redundará em crime. E é talvez aí que poderá haver aqui alguma divergência entre a atuação da administração fiscal e a realidade dos factos. Por exemplo, no caso de fraude fiscal, naturalmente que os contribuintes podem incorrer em erros ou omissões e, por razões várias, não ter declarado uma determinada realidade que pensavam que não era sujeita à tributação ou tê-la declarado de forma errada. Não é necessariamente um crime de fraude fiscal. Por exemplo, na situação do abuso de confiança fiscal no IVA, em que, tendencialmente, se eu não entrego o IVA ao Estado, houve uma situação de abuso de confiança. Ora, é necessário que o contribuinte, que a empresa, tenha efetivamente recebido o IVA dos seus clientes para poder depois estar obrigado a entregá-lo e, se não o entregar, praticar um crime. Claramente, essa é uma daquelas situações em que a administração fiscal, muitas vezes, não vai aferir, e nós sabemos que hoje em dia está cada vez mais difícil para as empresas cobrarem dos seus clientes e, portanto, geram-se muito mais situações em que as empresas não entregam o IVA ao Estado pura e simplesmente porque nem sequer o receberam dos seus clientes. Mas em concreto, nos casos de fraude fiscal ou abuso de confiança, em que situações é que se pode mesmo falar de crime? São estas, ou seja, eu falo num crime de fraude fiscal se ativamente um contribuinte, por exemplo, utilizou faturas falsas e sabia que aquelas faturas eram falsas, única e exclusivamente com o objetivo de pagar menos imposto. Ou, por exemplo, numa compra e venda, as partes declaram um valor de compra e de venda distinto daquele que foi o valor real, única e exclusivamente com o intuito de obter uma vantagem fiscal. Aí não há dúvida que são situações de fraude fiscal. No crime de abuso fiscal também não há dúvida que se uma empresa recebeu o IVA dos seus clientes e não o foi entregar ao Estado, aí temos um crime de abuso de confiança fiscal. O que é necessário é que a administração fiscal faça uma análise detalhada dos casos concretos para, naturalmente, apenas iniciar um inquérito por um processo de crime fiscal quando existem claros indícios de que poderá ter ocorrido um crime de fraude fiscal. Ou seja, não basta uma infração. E é talvez aí que nós dizemos que há uma posição mais dura. Essa posição mais dura existe porque a administração fiscal, se calhar, parte do princípio de que naquelas situações de mera contraordenação poderá estar logo em causa um crime de fraude fiscal. Diogo, e o que é que se pode esperar para o futuro? Esta continuação desta agressividade? Parece-me que sim, parece-me que sim. Quando falámos ao princípio das metas ambiciosas de receita fiscal e de uma possível derrapagem das mesmas, a única coisa que podemos esperar é uma maior agressividade e esta estratégia de colocar os contribuintes cada vez mais perante crimes fiscais ser continuada. É preciso ver que aquilo que a administração fiscal pretende é cobrar. Ou seja, o elemento crime, o elemento processo crime, é muitas vezes utilizado para pressionar com mais vigor as empresas e os contribuintes a não discutirem e pagarem imediatamente, muitas vezes até com benefícios em termos de não ser iniciado ou não prosseguir o processo criminal fiscal. O que é importante é que as empresas tenham consciência de que há que se defenderem. Há que avaliar concretamente se estamos perante uma situação de crime fiscal e se esse crime não existe, existem meios na lei para se defenderem. Ora, isto leva-nos também a prever que no futuro existam mais litígios, naturalmente, sobre estas situações dos crimes fiscais. Se a administração fiscal começa a indiciar mais gente por crime fiscal, é natural também que aumentem os litígios em tribunais relativamente a estes processos. Diogo, muito obrigada. Até para a semana. Obrigado, até para a semana. E antes de terminarmos, saiba como se faz. Todos os portugueses conhecem estes móveis. Se não têm um em casa, conhecem alguém que tenha. Na Suedwood Portugal, ou seja, nas 3 fábricas da IKEA em Passos de Ferreira, trabalham 1.500 pessoas, 24 horas por dia, 5 dias por semana para fabricar mais de 20.000 móveis por dia. As estantes Expedit ou a linha LAC estão entre as mais produzidas na fábrica, de um leque de 150 produtos diferentes.
Estes, como tantos outros móveis da IKEA, são feitos através de board on frame, uma técnica que reduz o peso do mobiliário e que utiliza cartão e aglomerados de madeira de diferentes espessuras. É aqui que começa o processo da fábrica de board on frame. Todos os dias chegam caminhões com matérias-primas. Dos 70% de fornecedores ibéricos, cerca de metade são portugueses. As paletes de aglomerado têm entre 4 e 5 toneladas. Quando entram na máquina de corte, são separados em montes mais pequenos. Os aglomerados mais finos ficam em cima de uma base redonda que gira para dar os ângulos certos no momento do corte. Esta máquina otimiza os blocos de aglomerado e corta-os com diferentes formas para diferentes produtos. Nesta linha, cortam-se 24 toneladas por hora. Os aglomerados de madeira mais grossos são cortados em tiras. Na sala ao lado, as tiras de aglomerado são cortadas em cubos ou paralelepípedos, mais ou menos compridos. Segue-se a produção de caixilhos. É aqui que os produtos começam a ganhar forma. As trabalhadoras montam os caixilhos à mão. Com as tiras e cubos de aglomerado e com cola, formam a estrutura do produto. Nesta zona da fábrica só trabalham mulheres. São mais minuciosas, delicadas e perfeitas a executar as tarefas. Quando a estrutura está montada, começa a encher-se o recheio com cartão em forma de favos de mel. Na linha de produção ao lado, os blocos de aglomerado mais finos passam por um rolo de cola 2 a 2. Depois, 2 trabalhadoras colocam as placas em cima da estrutura e colam automaticamente ao bloco de baixo e ao de cima. Depois, os blocos são prensados durante 10 minutos. As marteladas servem para evitar que fiquem colados uns aos outros. Segue-se a fase da orlagem e furação. Nesta máquina colocam-se as laterais das peças. Neste caso, estavam a ser colocadas orlas pretas. Depois, os cantos são aparados para garantir que todas as esquinas estão certas. As peças estão agora prontas para serem furadas. Primeiro fazem-se os furos nas laterais, depois na superfície da peça, mas sempre de baixo para cima, para não acumular lixo dentro da cavidade. Quando tem de ser furado por cima, as peças passam por um aspirador enquanto andam na passadeira rolante. De 15 em 15 minutos é feito um controle dimensional. Nesta mesa verifica-se a profundidade e o diâmetro dos furos para certificar que tem as dimensões ideais para ser montado em casa. Com as laterais colocadas e os furos feitos, a pintura é impressa com tintas ultravioletas. Na primeira metade da linha de pintura, a peça é lixada para ficar lisa e é impermeabilizada. Depois, aplica-se a primeira camada da cor base. Neste caso, é o castanho. A peça passa agora por um forno de ultravioletas que seca a tinta em poucos segundos. Segue-se a segunda de mão de castanho e 3 passagens pela tinta preta, mas apenas para imprimir os raios para dar a textura do carvalho. O estampado está feito no rolo. Na última fase, são aplicados os endurecedores para tornar as superfícies mais resistentes e brilhantes. No laboratório são feitos testes exatamente para garantir que as peças estão impermeabilizadas e com a resistência exigida pela IKEA Internacional. Coloca-se óleo, café e álcool na superfície e deixa-se ficar até 24 horas. Coloca-se também uma peça a 70 graus para garantir que aguenta o calor. É também verificada a resistência da estrutura, alongando a amostra ou encolhendo-a. De regresso ao final da linha, os trabalhadores verificam visualmente se o produto tem algum defeito. No armazém seguinte, as peças necessárias para a montagem de cada um dos modelos são colocadas na linha de embalamento. Os trabalhadores colocam as diferentes peças dentro da caixa. No final, a caixa é fechada, etiquetada e agrupada junto das outras embalagens. Quando a pilha estiver completa, é embrulhada em plástico para garantir que chega intacta às lojas. Em cada lote é retirada uma caixa e feito o teste da montagem na fábrica, para garantir que as caixas têm todas as peças necessárias para montar o móvel em casa. Todos os dias saem entre 20 e 25 caminhões ou contentores de Paços de Ferreira.
Apenas 8% do que é produzido fica nas lojas portuguesas. Depois, é só chegar à loja e imaginar os móveis na sua casa. É o ponto final no Projeto Empresa. Pode deixar as suas sugestões em projetoempresa@económico.pt. Nós voltamos para a semana. Até lá já sabe, tenha boas ideias e, quem sabe, um novo projeto.